Irmãos, abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, seu capítulo 13, no seu versículo 11, através do louvor do nosso irmão Igor, né? Deus veio confirmar essa palavra sobre Cristo, né? E nós estamos falando direto sobre Cristo, né? A diferença de Jesus Nazaré, de Jesus Cristo. Tem diferença, pastor? Tem. Posso sentar, irmãos? Tem diferença? Jesus Cristo, Jesus o Nazaré, filho de Maria, e Jesus o Cristo, Jesus Cristo. Sim, Jesus, irmão Nazareno, aleluia, ele nasceu de Maria, né? E significa o Senhor é a nossa salvação, Jesus. E o nome, aleluia, Jesus Cristo, o Cristo, significa Messias, Yeshua, Mashiach, o Messias, Jesus o Messias. Então, Jesus Cristo significa Messias, o ungido, amém? E muitos de nós aceitamos Jesus Nazaré somente para a salvação. Muitos buscam Jesus, o filho de Maria. Eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador. Então você buscou Jesus, aceitou Jesus para a sua salvação. Sabe para que não é a salvação que eu falo aqui, irmão? É salvação para o seu casamento, a salvação para a sua vida financeira, a salvação para o seu filho. Esse é o Jesus, filho da Maria, Jesus Nazareno. Mas será que você realmente aceita o Jesus Cristo? Jesus Cristo é após a ressurreição, irmão. Jesus, o Cristo, é o Espírito de Cristo em Jesus, homem. Ou você só aceitou Jesus para dar um jeitinho no seu casamento, para arrumar um namorado, para ter uma vida financeira abençoada? Aleluias! Você buscou Jesus para isso, para a sua salvação. Não você perder a sua alma por amor a Cristo, mas você só aceitou Jesus para ser salvo, para as coisas que você quer. Você não nasceu de novo. O novo nascimento, irmão, é quando você aceita Jesus ou Cristo, após a ressurreição. E eu vou falar de dois exemplos aqui que aceitaram. Um aceitou Jesus verdadeiramente só para a salvação, e outro aceitou Jesus, aleluia, o Cristo. Se você é a vida de dois apóstolos, irmãos, Pedro e Judas Iscariote. Antes da ressurreição, Pedro e Judas tinham aceitado Jesus, né? Mas quando teve a primeira dificuldade, o que aconteceu? Um negou Jesus, o outro traiu Jesus. Mas Pedro, após a ressurreição, ele creu, se arrependeu, e aí houve a salvação. O Cristo ressurreto, transformação. O Cristo ressurreto, irmão, é transformação nas nossas vidas. Judas, ele se arrependeu, devolveu as moedas, mas ele não teve transformação, porque ele se arrependeu, remorso, ele tirou a própria vida, não teve transformação. E está cheio de crente assim na igreja, aceitou Jesus para salvação, mas não o Cristo ressurreto para transformação. Os irmãos estão entendendo? Jesus, o nome Jesus significa Yeshua, que significa no hebraico, o Senhor é a salvação. Mas Jesus Cristo, em hebraico significa o Messias, o Hamashiach, que significa ungido, pessoa escolhida. E lá na parábolas do semeador, no capítulo 13, no seu versículo 11,
Está escrito assim, irmão. Ele responde, vamos começar no 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe porque ele falava por parábolas. Nós sabemos que o Senhor começou a falar por parábolas, certo? Jesus veio anunciando. Nós sabemos que João o Batista veio anunciando, era o precursor, veio anunciando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando Jesus nasceu, Jesus apareceu diante de João Batista e foi batizado. Quando Jesus chegou na beira do Jordão, lá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi batizar, e logo Jesus sendo batizado, Jesus foi levado para o deserto, sendo tratado, 40 dias no deserto. Depois Jesus veio anunciando o quê? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está no meio de vós. E o povo judeu, porque ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E a partir daquele momento, o Senhor Jesus começou a falar com parábolas, para que pudesse ouvir e não poder entender, pudesse ver e não compreender. Mas Jesus chamava os seus discípulos à parte e explicava as parábolas, porque tinha acabado o momento dos judeus, naquele exato momento, quando eles negaram Jesus, eles rejeitaram Jesus. Nós sabemos que eles rejeitaram Jesus, e lá na frente eles crucificaram Jesus. E a partir daquele momento Jesus parou de falar com os judeus, cessou de tratar com os judeus e começou a tratar com os gentios, os publicanos. E se você voltar um pouquinho atrás, antes de eu começar a ler, vou ler aqui primeiro, vamos ler o versículo 11 e até o 16, e depois eu quero que vocês voltem um pouquinho, e eu vou entrar naquilo que Deus falou ao meu coração. Versículo 11: e ele respondeu e disse: porque vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Jesus está falando aqui para quem? Para os judeus? Para os discípulos. Os discípulos são os salvos, que creram nele. Então ele falou: para vocês é dado conhecer do mistério do reino dos céus, mas a eles, que é os judeus, aleluia, não é dado esse direito mais, porque eles rejeitaram. Mas lá na frente, no milênio, depois que Jesus voltar, a igreja ser arrebatada, ele vai voltar para falar com esses judeus. Amém? Os irmãos estão entendendo? E no versículo 12, porque ele diz assim, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Aquele que tem, lhe dará mais com abundância, que somos nós, irmãos, que confessamos esse Jesus. Mas para eles que não têm, será tirado até aqueles que têm, que é o direito de reinar, que é o direito da primogenitura. Foi tirado dele para dar para nós que cremos nele. Nós já temos e teremos mais em abundância, porque nós cremos. Mas a eles, até o que foi dado, foi tirado. Porque eles veio para os seus e os seus os negaram. Jesus veio para os judeus, eles rejeitaram. Mas nós confessamos a ele. Se você ver a Bíblia Sagrada, as pessoas que tiveram mais fé foram pessoas gentios. Aquela mulher fenícia, irmã, ela não era judia, ela era fenícia. E ela creu que Jesus falou assim, não é lícito dar do pão para os cachorrinhos. Mas ela falou, mas até os cachorrinhos comem da migalha do seu Senhor. E eu olhei, poxa, eu nunca vi fé tão grande. Vai, sua filha está curada, está liberta.
O centurião falou: Senhor, o Senhor não é digno que entre, eu não sou digno. Não é que ele não, o Senhor é digno, ele que não é digno que o Senhor entre na casa dele, né? Muitas das vezes, Senhor, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Não é, Senhor, eu não sou digno que entre dentro da minha casa, mas o Senhor disse: a uma palavra o meu servo será curado. O Senhor olhou para os discípulos e falou: nunca vi uma fé assim. E naquele exato momento, aquele servo foi curado. Aleluias. Se você entender a palavra do Senhor, louvado seja esse Deus. E assim no versículo 13, presta atenção aqui, igreja, não deixa nada tirar sua atenção. O versículo 13: por isso lhe foi dado por parábolas, porque eles vendo não o veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Porque o Senhor, naquele momento, o Senhor parou de tratar com os judeus, irmãos, e começaria a abrir o espaço para os gentios, porque os judeus não creram no Messias. Naquele exato momento, se os judeus crerem em Jesus, o reino iria ser estabelecido naquele exato momento, mas eles não creram, e o Senhor ocultou daqueles. E no versículo 14 diz assim: e nele se cumprir a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Isaías lançou uma profecia, que eles ouviriam, ouvindo não ouvireis, mas não compreendereis. Ouvindo ouvireis, mas não iriam compreender. Amém? E vendo vereis, mas não iria perceber. No seu versículo, continuidade, o versículo 15: porque o coração desse povo estava endurecido. O próprio Deus, por ele não crer, endureceu o coração daquele povo, assim como Deus endureceu o coração de Faraó, irmão, lá no Egito, para que Faraó reconhecesse a soberania do Deus de Israel. Por isso que Deus endureceu o coração de Faraó. Vocês percebem que vinha as pragas, Faraó fala: vai embora, pode ir embora. Daqui a pouco Faraó: não, vai atrás, não vai não. Deus endureceu, até a 10ª praga, Deus endureceu o coração de Faraó, para mostrar a soberania de Deus para o povo do Egito, porque cada praga ali, irmão, representava um Deus do Egito, e Deus quis mostrar para ele da soberania, e Deus endureceu o coração daquele povo, porque o coração desse povo está endurecido, e ouvido de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com o ouvido, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas o Senhor fala assim para mim e para você, mas bem-aventurado vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvides e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Deus fala assim, bem-aventurados sois vós, porque os profetas desejaram ouvir e não ouviram, desejaram ver e não viram. E se você voltar lá um pouquinho, lá em Mateus 11, no versículo 25, Jesus fala assim, para Deus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos. Jesus deu graça ao Pai,
por ocultar dos sábios, dos instruídos, dos entendidos, que são o que? Os fariseus, saduceus, doutores da lei, e revelaste a mim e a você, irmão, que é os pequeninos. Deus ocultou o privilégio que você tem, irmão. Os profetas ouviram, mas não viram. E você tem um prazer de ouvir e ver. Antigamente, o Espírito de Deus descia sobre o profeta, entregava a mensagem de Deus e o Espírito voltava a Deus. Hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Bem-aventurado é você, porque foi dado esse direito. Deus ocultou dos grandes, dos sábios, Adilson, e revelou para mim e para você que nós éramos cachaceiro, um drogado, vivia na idolatria, desprezado pela sociedade. Deus ocultou e revela para nós através do teu Espírito que nós somos filhos, a paternidade de Deus em nós. O Antigo Testamento, criatura. Antes de conhecer Jesus, éramos criatura. A partir do momento que confessamos Jesus, somos filhos por adoção. E nós temos um Pai. E o próprio Jesus, olha, aquele que vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um só. E é através de Cristo Jesus. Através de Cristo ressurreto. Por isso que eu falei que muitos hoje quer Cristo para salvação, quer Jesus para salvação, mas não quer Cristo ressurreto após a ressurreição, que é um Cristo para transformação, para paternidade. Muitos hoje quer Jesus para salvar o casamento, para salvar as finanças. Muitos quer Cristo hoje para tirar seu filho das drogas, para ter uma vida abençoada, mas ninguém quer o Cristo ressurreto para transformação, para salvação da alma, para perder a alma por amor de Cristo. E nós conhecemos a parábola do semeador. Um semeador saiu para semear, e a primeira semente caiu na beira do caminho, outra caiu no meio de pedras, e outra caiu no meio de espinho, e outra caiu no meio de terra boa. Aí Jesus depois chama os discípulos, os salvos. Quando fala discípulos, quando fala multidão, irmãos, é aqueles que só querem ir atrás de milagre, só sinais e alimento. Agora quando se fala em discípulos, é o que estão salvos. E Jesus chama os salvos e ele explica a parábola. Se você puder me acompanhar aí no versículo 18, 19. E ouvindo alguém a parábola, ele fala assim: a primeira semente que cai na beira do caminho. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Sabe aquele que vem para a igreja e não quer a vida transformada? A semente caiu no meio do caminho, não entendendo nada. Vem o maligno e arrebata. Essa é a semente que caiu no caminho, que veio: eu quero Jesus, porque falaram que se eu vier para Jesus, minha vida vai mudar, eu vou ser próximo, eu vou ser um empresário. Se eu vier para Jesus, eu vou ter o meu carro, eu vou ter minha casa própria. Esse é para a sua salvação, irmão. Aquele que almeja algo aqui na terra, ele já recebeu o seu galardão.
Essa é a semente que não entendeu qual é o propósito de Deus em Cristo. É a paternidade de Deus, é a glorificação de Cristo, é a santidade de Deus. Não entendeu, irmão, o que é santidade, o que é glorificação, o que é maturidade, o que é a estatura do varão perfeito, o que é a paternidade. Não entendeu os mistérios do reino, e o inimigo vem e arranca essa semente. Mas a segunda semente, porém a que foi semeada em pedras, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Sabe aquele que lança a palavra, ele aceita Jesus, ele recebe com alegria aquela palavra, mas não enraiza, porque a semente caiu em meio de pedras, não houve raiz. E houve um pouca duração. Sabe aquele crente que é fervoroso, começa, daqui a pouco some? Não enraizou, irmão. Não enraiza, ela não se aprofundou, ela não enraizou. E ela dura por pouco tempo. Quando começa a angústia, a perseguição. E porque por causa da palavra logo se ofende. Quando começa a ser perseguido, quando começa a ser angustiado, quando começa a ser aflito, ela se ofende com a palavra, como ela não está enraizada, ela murcha, ela sai, porque não está enraizada. E tem a semente que cai no meio do espinho, que ouve a palavra, mas ao cuidado desse mundo, a sedução, a riqueza, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Sabe assim, quando você aceita Jesus, poxa, eu vou para Jesus, eu vou arrumar uma mulher abençoada, eu vou ter um carro, eu vou ter minha empresa, o banco, né, ter uma conta gorda no banco. Mas de repente, irmão, nada disso acontece. Aí vem o mundo oferecendo as seduções do mundo, as riquezas do mundo, as vontades da carne, e a palavra de Deus começa a sufocar você, e você começa a ser infrutífero na obra de Deus. Você não suporta, você não dá mais fruto. Você até fica dentro da igreja, mas você não deixa ser transformado. Você não deixa o Espírito de Cristo ser formado dentro de você. Você até fica sentado na igreja, mas ainda o seu desejo está nas coisas do mundo. Você é uma árvore infrutífera. E a Bíblia diz nós somos ligados na videira. Aí vem o lavrador, ele limpa o galho para que dê mais fruto. Aquele galho que não der fruto, ele faz o quê? Ele arranca e lança no fogo. Você se torna infrutífero dentro da igreja, e você não deixa Cristo ser trabalhado na sua vida. Está cheio de crente assim, dentro da igreja, sentado no banco da igreja, mas só aceitou Jesus, o Filho da Maria, como Salvador, mas não deixou ser transformado por Jesus, o Cristo ressurreto. Não morreu, vive ainda nos prazeres, nos deleites deste mundo, na vontade da carne. Mas há semente que caiu em terra boa, e essa semente, irmão, não importou se o mundo sufocasse, se as riquezas viessem, se a aflição veio, se a perseguição veio,
ela deixou, irmão. Está deixando Cristo ser trabalhado na vida dela. O Cristo ressurreto. Esse verdadeiramente morreu e ressuscitou para uma nova criatura. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que dentro da igreja o Senhor vai tirar uma igreja. Por isso que a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor herdarão um reino. Até uns naquele dia falaram: eu expulsei demônio, eu falei línguas estranhas, eu evangelizei. O Senhor vai lá: parte de mim, maldito, seja lançado. Afaste de mim, porque as suas obras foram obras infrutíferas. Você fez para o seu bel prazer, você quis a salvação, você não perdeu a sua alma por amor de mim, você não deixou Cristo reto ser trabalhado em você, você não deixou ser transformado pela palavra, se você não aceitou a paternidade de Deus na sua vida. Por isso que há no meio de nós muitos fracos e doentes que dormem. Você não vai sentar na mesa com Cristo. Só há de sentar na mesa aquele que deixar Cristo ser trabalhado. O Cristo que eu falo aqui é após a ressurreição, arrependimento verdadeiro, irmão. A palavra arrependimento significa transformação, mudança de atitude. E está muitos dentro da igreja que não tem mudança de atitude, irmão. Continua no mesmo desejo da carne, fazendo as vontades da carne. Se quiser, eu vou servir Jesus do meu jeito. Você não segue Jesus do seu jeito. Se não for do jeito dele, irmão, você está disciplinado. Tem que ser do jeito dele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Por isso que a Bíblia diz que quando nós participamos do corpo do sangue, não discernindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que fala aqui, irmão, é a igreja. É a igreja transformada. Só senta na mesa quem deixa Cristo ser trabalhado. A mesa é lugar de comunhão. Aleluia. Que nós possamos entender, irmão. Quando nós aceitamos Jesus, irmão, pronto, já aceitei Jesus, eu vou ficar sentado, pronto, já era. Não, irmão. Nós precisamos ser transformados. Aleluia. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Você tem que entender que você é filho. Se realmente você aceitou Jesus, você é filho. Se você se arrependeu, você é filho. E todo filho tem um pai. E todo filho obedece o pai. E a Bíblia é bem clara que o pai exorta aquele que ama, corrige aquele que ama. O propósito eterno de Deus é a paternidade. O propósito eterno de Deus é glorificar o seu Filho em nós. O propósito eterno de Deus é a santificação de Deus, que é através de Cristo. O propósito eterno de Deus é você chegar à maturidade. Não um filho imaturo, mas um filho maduro. Irmãos, nós vamos ter muita surpresa naquele grande dia. Muitos terão surpresas. Mas o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui para nos puxar a nossa orelha, irmãos. Não vamos ser igual Judas, que teve remorso.
Ele foi lá e tirou a vida. Ele não se arrependeu. Porque quem se arrepende tem transformação, tem mudança de atitude, irmão. Quem não se arrepende, irmão, ele vai, ele peca, passa disciplina, volta, peca de novo, faz tudo errado, fica na disciplina, vai e fica nessa. É Judas, remorso. Porque quem se arrepende, como o Pedro, faz a vontade do Pai. Pedro fez a vontade do Pai. Apacenta minhas ovelhas. Nós precisamos, irmãos, se arrepender verdadeiramente. Aquele que é filho, aquele que obedece, aquele que se arrepende, vem a luta, ele passa pela luta glorificando ao Senhor, porque ele sabe que tem um Pai que zela por ele, porque ele sabe que a Bíblia diz que no mundo havereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu. Aquele que verdadeiramente, irmão, aleluia, tem a vida transformada, aleluia, ele não ama o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que se arrepende verdadeiramente, ele não é amigo do mundo, porque aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Aleluias. E nós vamos participar da ceia. Sabe aquela ceia que todo mês nós vemos, tomamos? Ah, Senhor, eu me arrependo. Ah, Senhor. E passa a ceia, torna a fazer tudo de novo, irmãos. Aí vem na ceia, se arrepende, confessa, toma a ceia, e tu não está discernindo o corpo de Cristo, que é a igreja. Não é verdade? O mês inteiro erramos, né, Sônia? E chega no dia da ceia, pedimos perdão e vamos tomar a ceia. Aleluias. A Bíblia diz, né? Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, é o pecado. Nós cristãos, irmãos, somos diferentes. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, porque o sal insípido não serve para nada. Sabe aquele sal que não dá gosto? Só serve para quê? Para ser pisado. Que eu e você somos a luz do mundo. Eu e você não andamos mais em trevas, andamos na luz. E nós precisamos, irmãos, nos posicionar como filho, não filhos das trevas, mas o filho da luz. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Precisamos, igreja do Senhor. Precisamos ser as nossas vidas transformadas. O Espírito de Cristo, do ungido, do escolhido, na minha vida, na tua vida. Não adianta você ser o Jesus antes da ressurreição, você tem que ser o depois da ressurreição. O próprio Jesus passou pelo processo para que o Espírito de Deus fosse sobre a vida dele. Ele precisou vencer também para receber a sua coroa de vitória. Ele precisou passar pelo processo da cruz, irmão, para ter a sua vida transformada. Então que nessa noite, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente viver o Cristo ressurreto em nós.
deixarmos a semente cair em terra boa, irmão, para que eu e você possamos dar frutos de arrependimento. Eu não sei se os irmãos sentiram a presença do Espírito Santo nessa noite aqui. A gente tem a mania de falar, invocar o nome de Deus, né? Nós não precisamos invocar, Ele está presente. Nós precisamos nos posicionar. Espírito Santo, vem, Ele não precisa vir, mas já está em você. É você que precisa se posicionar. O Espírito Santo não está na casa hoje. Ele está, irmão. É você que precisa se posicionar. Aleluia. Porque Ele é onipresente, Ele é onipotente. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, Ele já se fazia presente. A mania nossa que a gente precisa louvar para invocar Jesus. Irmão, isso é lá no Antigo Testamento, quando tangia ali a harpa ali, né? Quando ia consultar Elias, ele mandava um tangedor vir tocar a harpa, para que o Espírito de Deus descesse sobre ele, para ele entregar a profecia. Hoje não, irmão, Ele já está no meio de nós. Você não precisa louvar para sentir Ele. E outra coisa, você não precisa entender Deus. Nós precisamos conhecer Ele. Os teólogos tentam estudar Deus, mas Deus não pode ser estudado por ninguém, irmão. Nós precisamos conhecer, e para que nós possamos conhecer, é através de intimidade, e nós precisamos ter intimidade com Ele. E só tem intimidade aquele que conversa, tem diálogo com Ele. Como você, casal, tem intimidade, marido e mulher, assim nós devemos ter intimidade com Ele, através do Espírito. Muitas das vezes, eu não sei você, eu queria entender o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não quero entender, eu quero conhecer Ele, porque eu sei que a minha vida já foi entregue nas mãos dEle. A minha casa já está nas mãos dEle, os meus filhos já estão na mão dEle. Se eu recebi Ele como pai, e eu sou filho, os meus filhos também são filhos. Então eles não são meus mais, eles são de Deus. Então quem toma conta deles é Deus. Eu tenho que aprender, irmão, a viver a vida de Cristo em mim. E o que é viver a vida de Cristo? É aborrecer o seu irmão? Não, é amar o seu irmão. O que é viver a vida de Cristo? É saber que tem um traidor sentado na mesa e você repartiu o pão para ele. É isso que é viver a vida de Cristo ressurreto. Transformação. Está cheio de crente que está há 20, 30 anos, ainda não houve transformação na vida dele. Mas em nome de Jesus, hoje eu entendo, irmãos, hoje eu compreendo o que é viver o Evangelho de Cristo, o que é sofrer, padecer por causa do nome do Senhor. Certas vezes Jesus separou 72 anciões, não foi? 72 para ir fazer o ID do Senhor, e quando eles voltaram, eles se alegraram, né? Porque expulsaram, Senhor, em teu nome, através da nossa vida, em teu nome, os demônios obedeciam. E Jesus falou, se alegre por seu nome, está escrito no livro da vida. Não se alegre pelo poder, mas se alegre por conhecer, viver a vida do reino, não viver o poder do reino, mas a vida de reino. Confessar o Senhor como seu Pai. Aleluia.
E todo aquele que é filho, ele tem direito a uma herdade, uma herança. Assim como Jesus vai tomar posse de uma herdade, nós também seremos co-herdeiros junto com Ele. Irmão, louvor é lindo, pula-pula é maravilhoso, mas o que vai edificar, irmão, é uma vida em Cristo que vai edificar você. O louvor é poder, falar em línguas é poder. Profecias é poder. Mas a vida, o que vai edificar é você, é Cristo. É você viver Cristo. O que vai dar força para você suportar os dias maus, irmão, é você vivenciar Cristo na sua vida.